Olá pessoal, aqui quem fala é Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani Yoga Vida e Consciência, e nesse vídeo eu vou tratar sobre um dos conceitos da tradição espiritual do yoga mais presente no Yoga Sutras do Patanjali, chamado Ashmita. Então eu vou, para falar do Ashmita, em verdade falar dos kleshas, que é um outro conceito muito importante lá da tradição do yoga para quem quer aprofundar os estudos do yoga. Tá joia? Então eu vou fazer uma breve introdução sobre os Yoga Sutras e depois vou entrar no tema em si. Então, bora lá. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o Patanjali. O Patanjali, esse sábio indiano, a gente não tem uma precisão histórica de quando ele viveu. Esses antigos sábios indianos, quase todos a gente não consegue precisar quando eles estiveram de fato presente aqui. O Patanjali, existe aí um intervalo de 1000 anos entre a possibilidade de existência dele. Desde o século VIII, vocês vão ver textos falando que o Patanjali é do século VIII antes de Cristo, do século II antes de Cristo, do século II depois do Cristo e depois século VIII depois do Cristo, por aí, tá? Então não existe uma precisão. Por que que os textos falam isso? Porque o Patanjali, ele é oriundo de uma classe de yogis, né, que é conhecida como Siddhas. Os Siddhas, a tradução do termo seria aqueles que se tornaram perfeitos ou aqueles que atingiram uma certa perfeição. Em alguns lugares, o termo Siddha vai ser traduzido como poder também, tá? Mas não é essa a questão. É mais um lance de aperfeiçoamento, aquela pessoa que atingiu um grau de compreensão da realidade que supera o que é convencional. Então, esses seres são muito importantes dentro da tradição espiritual indiana de maneira geral, e até mesmo dentro da própria formação da Índia como potência espiritual e também material, porque no contexto que a gente está falando aqui, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, a Índia já era uma potência cultural, religiosa, econômica, lá no Sudeste Asiático, né? Naquela região. Então, os Siddhas, eles são importantes por quê? Porque eles desenvolveram não só um sem número de técnicas e de filosofia relacionadas à espiritualidade, mas também desenvolveram um sistema de medicina, desenvolveram cálculos matemáticos, noções do que hoje nós chamamos de física, de química, né? Tudo isso esses Siddhas desenvolveram. Um dos Siddhas, que talvez seja mais conhecido aqui no Ocidente, pelo menos pelos espiritualistas, é o tal do Mahavatar Babaji. Né? Babaji, ele foi discípulo de um cara lá do sul da Índia chamado Boganathar. Então, Boganathar, ele é um dos, vamos colocar assim, que ele seria um dos gênios da antiguidade indiana. Seria o Leonardo da Vinci da época dele. Né? Ele deixou um texto escrito, chamado, né, por nós hoje de Bogar 7000, que são 7000 versos de Bogar, e lá nesses versos ele detalha funcionamento de máquinas a vapor, de aeroplanos, né? Ele fala, por exemplo, da visita dele ao que parece ser, não dá para a gente, né, dizer que é com certeza, mas ele dá a descrição do que parece ser uma visita aos Andes, à região da América do Sul aqui, né? Existiu um Siddha também, que não o Boganathar, mas um Siddha que foi chamado de Roma, exatamente porque ele foi para Roma professar os ensinamentos da tradição dos Siddhas, que é mais centrada ali no sul da Índia. Ela tem maior abrangência lá no sul da Índia. Um outro movimento, e aí os mais ortodoxos podem até torcer nariz com o que eu vou falar aqui, mas existe um outro movimento yogi, bem mais recente, vamos colocar dessa forma,
que tem uma ligação muito forte com os ensinamentos dos Siddhas. São chamados de natas, os Nata Yogis. E aí o pessoal diz que o que nós hoje chamamos de Hatha Yoga e tal, surgiu desses caras, né, dos Nata Yogis. A minha percepção espiritual, a minha experiência mostra que é o mesmo grupo, tá? Que apareceu em momentos diferentes da história, mas é o mesmo grupo. Então, o Patanjali é um desses Siddhas, é um desses caras. E uma das características dos Siddhas foi a de dominar o que nós chamamos de morte. Não necessariamente pela manutenção de um corpo eternamente, tá? Mas por eles conseguirem também, e há vários relatos dentro dos textos dos Siddhas, eles conseguirem mudar de corpos. O próprio Boganatar, e aqui é outra informação controversa das histórias do Siddha, o próprio Boganatar, ele fez esse processo de migrar de um corpo dele para um outro corpo. Não que o corpo dele estava ruim, qualquer coisa assim. Ele fez isso porque ele encontrou um contexto em que a mudança de um corpo ia facilitar a propagação das informações que ele tinha que passar. Como que é essa história? O mestre de Boganatar estava lá na China. O nome dele era Kalanginath, se eu não me engano, eu acho que era isso, Kalanginath. E aí ele estava lá na China propagando os ensinamentos dos Siddhas, né, do yoga, do tantra, que é essencialmente o que é os ensinamentos, o que são os ensinamentos do Siddha. E ele fazia isso usando o contexto, ele não chegava lá tentando doutrinar ninguém, ele usava a linguagem do contexto, observava as peculiaridades do dia a dia daquela região e passava o conteúdo que não era... O que a gente precisa entender aqui, um Siddha, ele não era um erudito, ele era um ser realizado. Então, sendo um ser realizado, ele não decora coisas, né? Ele não segue uma cartilha. Então, quando ele, né, o Kalanginath estava lá na China, ele não tentou reproduzir os ensinamentos literalmente como ele recebeu na Índia, tal. Ele transmitiu aquilo que era realizado dele, na linguagem pertinente àquele contexto, com aquela cultura e tal. Chegou um momento que esse mestre, o Kalanginath, falou: eu não quero mais ficar por aqui, eu acho que eu já cumpri o meu papel aqui, eu quero fazer uma imersão em mim mesmo, eu quero aprofundar os meus próprios estudos. E aí ele manda uma mensagem para o Boganatar falando: cara, eu quero que você venha me substituir aqui. O Boganatar era um dos discípulos mais avançados do Kalanginath. O Boganatar, então, pega e vai para a China. Quando ele chega lá na China, ele tem dificuldade de transmitir os seus ensinamentos, a sua mensagem, porque o Boganatar, ele era um típico habitante do sul da Índia. E o habitante do sul da Índia, ele tem uma pele bem escura, bem mais escura que a minha, tá? Quando eu fui para a Índia, as pessoas me confundiam com indiano lá, assim, muitas vezes até vinham falar comigo em hindi, mas segundo os indianos, eu era um típico habitante de Calcutá, né? Um tom da minha pele, a minha forma, tudo era muito semelhante ao pessoal que mora ali na Baía de Bengala ou na Bengala, né, ocidental, como eles chamam, né? Então, na cidade de Calcutá. Os habitantes do sul da Índia, eles têm uma pele muito escura, que se assemelha à tonalidade da pele negra, muitas vezes, tá? E como uma referência aqui, para quem nunca viu, um habitante do sul da Índia, lembra da tonalidade da pele de um aborígene. Não a feição corporal, nada disso, mas o tom da pele. Então eles são bem escuros. Então quando e o Boganatar, ele não era muito alto, não. Acho que se ele tivesse, segundo os relatos, né? E aí também, né, uma experiência pessoal, não posso colocar isso como verdade ou não. Eu não sou muito alto, eu tenho 1,70 m e o Boganatar, ele aparenta ter ali o seu 1,50 m, no máximo 1,55 m, ele era baixinho. E
E eu falo das vezes que eu o encontrei fora do corpo nas projeções, nas ditas projeções astrais, tá? Então, quando ele chega lá na China, ele encontra essa barreira do corpo dele causar estranhamento. Não é que tinha um preconceito, mas ele era muito diferente. Ele chamava mais atenção pelo tipo dele, pelo jeitão dele, do que pelas coisas que ele falava. Então as pessoas ficavam mais mesmerizadas pela o corpo dele, né, do que por aquilo que ele estava tentando compartilhar. Então ele falou: eu preciso resolver esse problema. O Boganatar pensou: eu preciso resolver esse problema. E qual era a solução desse problema? Ele pensou: eu vou usar um corpo chinês. Então o que que ele faz? Ele acha uma árvore lá. Isso é história contada, tá, pessoal? Isso é história contada. Eu não perguntei para ele se isso era verdade ou não. É, é, mas vamos lá. A história contada diz que ele achou lá uma árvore que tinha um oco. Ele entra nesse oco da árvore e entra em processo meditativo. Nesse processo meditativo, ele sai do corpo, ele consegue uma saída lúcida do corpo e começa a procurar na região em que ele estava algum corpo que estava disponível. Ou seja, alguém que tinha morrido e que tinha um corpo minimamente saudável para ele poder utilizar. E estava havendo um funeral perto da onde ele estava as pessoas com aquele corpo para fazer os ritos funerários e tal. Ele fala: pô, é esse aí, esse tá bom, né? E aí ele desliga o corpo, corta, entre aspas, o cordão de prata dele, o corpo dele fica lá no oco da árvore e ele encaixa no corpo daquele ser, daquele chinês que estava sendo preparado para os ritos funerários. E quando ele levanta, obviamente, todo mundo toma um susto, aquela gritaria e tal. E aí, o susto foi maior, por quê? Porque o Boganatar, quando ele começa a se expressar naquele corpo, ele começa a expressar a sabedoria dele. Então as pessoas ficaram mais assustadas porque parece que ficou evidente de que aquela pessoa ali não era a mesma que tinha falecido, não era o mesmo jovem que tinha falecido. E aí passaram a chamar o Boganatar de aquele que nasceu sábio, ou aquele que nasceu velho, né? Fazendo essa alusão. Aí é que é o ponto que eu falei que vai gerar controvérsia, tá? E eu sei, tá tudo certo, mas isso é parte daquilo que é escrito nos textos lá da Índia, que falam da vida do Boganatar. Se associa a figura, então, do Boganatar lá na China, por conta desse evento, o sábio, né, o sábio que nasceu velho, ou aquele que nasceu velho, se associam ele à figura do Lao Tse, tá? Se associam. Então o pessoal do taoísmo vai ficar completamente enfurecido com, entre aspas, enfurecido com o que eu tô falando aqui. E tem toda a razão, tá tudo bem. Mas eu tô falando o que tem dentro dos textos e da história que vem lá do sul da Índia, tá? Que o Boganatar e o Lao Tse seriam a mesma pessoa. Não vou dizer que são, tá? Existe essa possibilidade. Então, mas até mesmo porque os ensinamentos do taoísmo, né, aquilo que está ali no próprio Tao Te Ching não é muito diferente do conteúdo espiritual que os próprios Siddhas professavam. Mas isso não significa muita coisa também, tá? De repente pode ter tido só um chinesinho lá que percebeu as coisas de maneira semelhante ao que os indianos estavam percebendo. Tá? Mas essa é a historinha. Então, eu contei essa história curiosa do Boganatar para dizer que, olha, é possível sim que Patanjali, que é descrito no século VIII, seja o mesmo cara que está sendo descrito no século VIII depois de Cristo. É possível, tá? Por conta dessa característica que os Siddhas tinham de fazer essas transmigrações em corpos. O Boganatar, posteriormente, quando ele retorna para a Índia, ele descobre, através de processos que a gente chamaria hoje de alquimia, uma espécie de elixir e que ele toma e que ele se transforma, então, de verdade, num ser imortal. Ele faz a mistura de algumas ervas, algumas delas eram veneno, inclusive, e aí ele se transforma em corpo num imortal. O corpo não cessa
a vida. Isso também faz parte da história que se conta de Boganatar. Boganatar, esse cara todo que eu tô falando, foi um dos mestres de Babaji, do Mahavatar Babaji, que aí é saudado, elogiado no livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que está ligado com Kriya Yoga. E hoje, inclusive, não percam, vou falar daqui a pouquinho sobre Kriya, né? O que é Kriya Yoga do ponto de vista dos antigos yogas desses siddhas aí. Então, Patanjali foi esse cara que vem dessa escola, que tem essas características aí envolvendo a figura dele, que por si só também tem uma história de surgimento que é muito fantástica. É muito fantástica, tá? Então, a mitologia do Patanjali agora. Diz que certa vez, lá no dito paraíso, céu, plano astral superior, o nome que vocês quiserem dar, estava a figura de Vishnu sentado sobre a sua serpente, a Ananta Sesha. Ananta significa eternidade. Então conta a história que a Ananta Sesha estava lá, Vishnu estava deitadão, de boa, e de repente o Ananta começa a sentir o corpo do Vishnu entrar em um tremor, como se fosse um êxtase. Ele começa a ter vamos dizer, só para exemplo, é como se fosse microconvulsões. E aí o Ananta, essa serpente, fica curioso. Quando o Vishnu sai daquele estado, ele pergunta: o que aconteceu? O que foi isso? Aí o Vishnu fala: isso é yoga. Isso é yoga. Daí ele fala: me fala mais sobre isso. Aí o Vishnu começa a contar a experiência dele e diz que a experiência dele surgiu porque ele viu o Shiva dançando a Tandava, fazendo a dança do Tandava, e que aquilo fez com que ele entrasse em um processo de absorção de si mesmo no estado profundo. Ele entrou numa espécie de, segundo os textos, uma espécie de comunhão com o próprio Shiva, o dito Samadhi, vamos colocar assim. Nesse momento, ao escutar essa história, essa serpente diz: opa, eu quero aprender yoga. Se algo desse tipo existe, e esse algo fez, entre aspas, o meu senhor se sentir dessa maneira, eu quero isso para mim. E aí ele começa a nutrir esse desejo de querer aprender yoga, de querer se tornar yogi. E um certo dia, a Parvati estava encarnada. A Parvati, nessa encarnação, era chamada de Gônica. E ela estava fazendo uma sequência de asanas ou posturas que se chama Saudação ao Sol, ou Surya Namaskar. Saudação ao Sol, que não é uma ginástica, nada disso. O Sol é visto dentro da tradição espiritual indiana de maneira geral, mas dentro de um contexto mais, vamos colocar dessa maneira, iniciático, yogi, uma coisa mais esotérica mesmo. O Sol ele é visto como o pai de todos, ou a consciência mais antiga do nosso sistema. Então ele seria a representação do mais profundo saber. E aí eu estou falando do mais profundo saber relacionado a essa experiência pautada nas relações da materialidade concreta que a gente percebe. E isso envolve desde a manifestação dos planos astrais mais sutis até a matéria em si. Porque para os yogis, tudo isso, desde a manifestação do mais sutil até a materialidade concreta, isso ainda é matéria, tá? Então a Gônica Parvati, como Gônica, estava lá fazendo a saudação ao sol. E o Shiva, então, dá um jeitinho da serpente, do Ananta Sesha, reencarnar como filho da Parvati. E esse filho da Gônica Parvati é o Patanjali, nasce como Patanjali. Porque nessa encarnação, a Parvati, quando ela fazia a saudação ao sol, ela pedia muito por ser mãe. Anjali é esse gesto aqui, é um gesto de orar, de oração, de você estar elevando os seus pensamentos, de conexão, como vocês quiserem colocar. Pat é o que caiu, o que veio, o que é oriundo, é uma das traduções possíveis. Então Patanjali é, entre outras traduções possíveis, a oração que se realiza, a oração que se fez carne, digamos assim, ou aquele que emerge por conta de uma oração ou por conta dessa conexão.
Então, ele nasce da Parvati encarnada, Gônica, e a mitologia diz que ele aprende yoga dentro do ventre da Parvati. Enquanto ela estava lá fazendo as práticas espirituais dela, ele se entra em contato com esse saber. Patanjali ele não foi um asceta, como a gente conhece, ele não foi um cara que ficou aí escondido na mata. Ele casou, ele teve um filho, tá? O nome desse filho é Nagaputra, literalmente significa o filho da serpente. Então isso mostra que as pessoas, no contexto, sabiam que Patanjali era a reencarnação do Anantasesha, daquela serpente em que Vishnu fica deitado. Muitas representações de Patanjali vão mostrar ele com a parte da cintura para baixo como um corpo de uma serpente e a parte de cima com um corpo humano. Aí o pessoal da teoria da alienígenas do passado vão falar que ele era um reptiliano sabe, é tudo um simbolismo, pessoal. É tudo um simbolismo que eu não vou entrar a fundo agora nesse simbolismo que colocaram sobre o Patanjali, porque o foco é para falar sobre os kleshas, né? Então, esse é o cara, esse é o Patanjali. Então, ele cresceu num contexto ele nasce e cresce num contexto em que já naquela época, antes de Cristo, século 8 ou 2 antes de Cristo, não importa, o Patanjali ele foi, ao que tudo indica, contemporâneo de Siddhartha Gautama e também do sábio Kapila, que foi o que fez o Samkhya, o sistema filosófico que hoje nós chamamos de Sankhya, cuja, digamos assim, o yoga, o corpo do sistema filosófico do yoga, digamos que é o sistema filosófico do Samkhya. Tem algumas mudanças ali e eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, qual é o contexto que o Patanjali escreve os Yoga Sutras? Ele escreve os Yoga Sutras num contexto em que ele já era percebido pelas pessoas, né, que lidavam com essa espiritualidade mais real, concreta, já era percebido um aumento das lacunas entre aqueles que estavam estudando espiritualidade e a realização daqueles estudos de maneira concreta no dia a dia. Estava se cada vez mais criando um gap, né, uma distância mesmo, né, um intervalo entre a intelecção e a realização prática. Começou a se valorizar muito mais a compreensão do algo do que a experiência de passar pelo algo em si. Não sei se eu estou me fazendo claro. As pessoas que entravam para estudar yoga ou qualquer outra tradição espiritual, elas começaram a achar que compreender os mecanismos, compreender as estruturas, ter aquela sensação de entendimento, era a mesma coisa do que se expor para ter a experiência direta. Então o pessoal começou a ficar muito, digamos assim, acadêmico. Eles deixaram de fazer aquilo que um sábio de verdade lá na Índia fazia, que era ir para o mundo, né? Se misturar na vida. Então eles começaram a criar esse distanciamento. Então, quando o Patanjali percebeu que isso era uma tendência, tá? Que até mesmo o que esses caras, como Patanjali e outros sábios da época, tentavam professar, era visto como, né? Não era levado muito a sério. O Patanjali falou, tá ruim. E aí ele resolve escrever os sutras, né, como uma forma de deixar o ensinamento vivo. Então, o que eles utilizavam? Uma linguagem que nós chamamos de linguagem crepuscular. Essa linguagem crepuscular, por que tem esse nome? Porque para uma pessoa com um determinado grau de entendimento, ela vai parecer uma coisa, para outra pessoa que tem mais experiência, pode não ter nem conhecimento técnico ou leitura, mas para quem tem a experiência, ao ler aquilo vai ter um outro entendimento, tá? Então essa linguagem crepuscular tem esse nome por isso. Assim como no crepúsculo aqui, no entardecer, alguém pode olhar e vai falar, ainda é de dia, e outro vai dizer, não, já é noite, né? A linguagem, o texto dos sutras vai aparecer de um jeito para uma pessoa e de um outro jeito para outra pessoa. Quanto mais experiência direta a pessoa tiver, mais os sutras vai
aparecer de uma maneira mais completa ou mais profunda, tá? Então, é esse o propósito dos sutras, né? Fazer com que as pessoas não deturpem demais aqueles ensinamentos do yoga, né? Que estavam sendo experimentados de uma maneira muito intelectual e também muito elitista. Estava ficando uma coisa muito elitista. E, ao mesmo tempo, servir de referência para aqueles que têm experiência. No Bhagavad Gita, por que eu estou falando isso? Porque no Bhagavad Gita, o Arjuna, ele pergunta para o Krishna: ora, Krishna, você fala que o conhecimento é que é legal, e ora você fala que é ação. Qual dos dois é o melhor? E o Krishna ele fala o seguinte, ó, o conhecimento leva à ação, e a ação leva ao conhecimento. Não tem um caminho melhor. O que o Krishna quis dizer com isso? Uma pessoa que se torna um obeso intelectual, vai chegar um momento que a necessidade da experiência vai começar a cutucar ele. Vai cutucar até que ele resolve pôr à prova aquilo que ele tem de conhecimento. Até que ele, vamos colocar assim, se joga na vida, se expõe para realizar aquilo. E o outro ponto também é verdade. A pessoa que só tem experiência, vai chegar um momento que ela vai falar assim, mas espera aí, eu preciso entender, eu preciso concatenar as coisas aqui, eu quero entender. Então é isso que o Krishna dizia, o conhecimento leva à ação e a ação leva ao conhecimento. Não há um caminho que seja superior ao outro. E aí o Krishna até fala, né, de todos os yogis, aquele que me conhece é o que eu gosto mais. Não importa se ele é Jnana, se ele é Bhakti, se ele é Karma, ele fala isso. Mas as várias interpretações do Gita vão dizer que o Krishna falou que o Jnana é mais importante, outros vão falar que é Bhakti, que é mais importante, e por aí vai. Tá? Então, os sutras, ele foi feito para esse tipo de pessoa. A linguagem dos sutras. Aquele que, de alguma maneira, está na superfície e aquele que, de outra forma, está mais no profundo, mas pelo viés da experiência e que, então, precisa de compreensão. Esses sutras, ele foi feito em... O que é um sutra? Né? O sutra é um fio que conecta as contas de um colar. Eu não estou com o meu mala aqui, né? Mas a conta de um colar. Então imagina um rosário, tá? O fio que passa, que sustenta as bolinhas do rosário, seria o sutra, tá? Então quando se fala de Yoga Sutras, é um fio condutor, algo que conecta saberes, tá? Então cada sutra é como se fosse um saber, que vai te dar a possibilidade de despertar para o entendimento ou para a percepção de um novo saber, e assim sucessivamente, tá? Saberes que vão se conectando e que vão, então, gerando um processo de amadurecimento ou de desenvolvimento. Então, o Sutras ele é dividido em 4 livros, ou 4 capítulos, né? Ou como o Patanjali colocou, 4 passos. O primeiro é chamado de Samadhipada. Então, é muito interessante porque o Patanjali começa falando sobre Samadhi, que aqui no Ocidente a gente traduz como expansão da consciência, né? Como se fosse o último estágio. E para o Patanjali, né, e para os yogis de maneira geral, Samadhi é o básico. É o básico. Então ele apresenta para que serve o yoga, né? Por que é importante fazer yoga? Para ter Samadhi. Então Samadhi não é o objetivo final no sentido de ser o suprassumo. O Patanjali apresenta o Samadhi como uma experiência natural a cada um de nós, que não está destinada aos sábios da caverna ou dos picos das montanhas, mas ao chefe de família, por exemplo. Patanjali era casado e tinha um filho, tudo bem? Esse é o contexto. Então, o que é um Samadhi? O Samadhi, no contexto dos sutras, do que o Patanjali, do que os antigos yogis experimentavam, eram os meios que a gente pode utilizar para apreender sabedoria, para construir sabedoria, tá? Então, falando de uma forma muito simplista e direta, existe um tipo de samadhi ou de forma de conquistar sabedoria que é a forma reativa. Por exemplo, para quem está sentado numa cama ou numa cadeira agora, está sentindo o macio do estofado ou do próprio colchão. Então, essa experiência reativa, direta, não foi discernida, não foi ponderada, você não fez fórmula, você não entrou em processo de,
discernimento, você simplesmente sentiu e sabe, colchão é macio, o assento é macio. Tá? Um outro exemplo desse tipo de sabedoria que a gente pega de uma maneira mais reativa. Você come uma fruta, ou o exemplo que eu gosto de dar, você come manteiga. Na hora que você põe a manteiga na boca, você não fica lá, 3 partes de leite, teve que bater, depois pôs sal. Não, você sabe o que é manteiga. Se te derem, sei lá, margarina, você vai conseguir distinguir. Isso aqui não é manteiga, isso é margarina. Tá? Então, esse é um dos meios que a gente tem para construir sabedoria. Aí o Patanjali vai falando que existe um outro meio que é um pouco mais sutil que esse, que é nesse caso, o tipo de sabedoria que emerge de questionamento, né? O tal vichara, que é o método que o Ramana Maharishi utilizou. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Ele ficava se perguntando, quem sou eu? Então, o vichara, esse método investigativo, não necessariamente com a pergunta quem sou eu, mas é todo esse processo que muitas vezes emerge de nós em algum momento, em alguma circunstância. Às vezes você fala, caramba, por que eu estou tão bravo com tal coisa? Por que tal coisa me incomodou muito? Esse pulso questionador que te leva, por que eu fiquei tão triste? Ou por que eu fiquei tão irritado? Ou por que a pessoa fez isso? Isso é um dos pulsos que vão dar a possibilidade da gente desenvolver uma percepção mais ampla de determinado objeto ou situação, tá? O terceiro, ele fala que é através dos sentimentos. E o quarto é através de uma identificação. E isso é que é importante aqui. Porque essa identificação que o Patanjali fala é identificação com aquilo que é eu não gosto de usar esse termo, mas é o termo que é mais utilizado, a nossa real natureza. Tá? Eu prefiro dizer o eu real. Então ele fala, na medida em que a gente se conecta com esse eu real, a gente deriva sabedoria. E na medida em que a gente se conecta com os objetos através dessa perspectiva do eu real, a gente entende os objetos, a gente entende as circunstâncias. Tá? Então, esse é o primeiro livro falando de uma forma muito resumida, bem rasa, tá? Me desculpem. E aí, então, vem o segundo livro. O segundo livro é chamado Sadhanapada, ou seja, o passo da prática, né, o caminhar da prática. Pada significa literalmente pés, tá, pessoal? Mas tem nesse sentido do caminhar, né, do agir. Então, o que é prática? Né? O que é sadhana? O que é uma empreitada, vamos colocar assim. E aí, eu vou pedir licença a vocês para, vamos ver se dá certo, eu projetar o sutra aqui, tá? Vamos mudar aqui. Acho que deu certo, acho que todo mundo tá vendo aí na tela, né? Beleza. Esse é o primeiro sutra do segundo livro. O que ele coloca ali? Ó? Sem disciplina, não há prática. Eu não vou ficar lendo em sânscrito aqui, não quero ficar nessa bobagem. Cadê? Sair da tela aqui. Mas vamos lá. O comprometimento, a auto-observação e a entrega, entre aspas, ao divino constituem o Kriya Yoga. Por isso que eu falei lá, quando eu estava falando do Babaji, que eu ia falar sobre Kriya Yoga. Então, os termos em sânscrito são Tapa, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga Ha. Tapaha, ou tapas, como normalmente a gente fala, normalmente é traduzido como austeridade, no sentido de quase que um sacrifício, tá? Mas não é esse o sentido que a palavra tem. O sentido mais correto da palavra é comprometimento. Literalmente, a palavra significa fogo interior. Sabe aquela gana, aquele brilho no olhar que a gente tem? Sabe, que surge em nós em algumas circunstâncias? Isso é tapa. No sentido do sutra aqui, está mais como um comprometimento. Então, o comprometimento. E aí tem depois Svadhyaya. Sva vem de si. Dhya é literalmente uma expressão de uma luminosidade e ao mesmo tempo de uma estabilidade. Essa raiz di, né, tem a mesma base, ela remete, o exemplo que eu gosto de dar, ela é a do Sol. O Sol, ele é uma potência, ele está ali irradiando de maneira consistente, estável. O Sol não é intermitente, ele é estável. Então essa raiz di
está ligado a essa propagação dessa luz. Daí vem o termo Buddha, né? Aquele que é iluminado, né? Buddhi, Buddhi, a luz da consciência, que também é traduzida aí como intelecto, mas eu não vou por esse caminho. Então, Svadhyaya, ya aqui, né, o final significa colocar em movimento, realizar, dar direção. Então, Svadhyaya é iluminar a si. Numa tradução, seria algo como autopercepção. Construir essa autopercepção, tá? E Ishvara Pranidhana. Ishvara é traduzido muitas vezes como o Senhor, no sentido de estar ligado aí a Deus, tá? Mas não é exatamente isso. Ishvara é um estado em que eu e você, quando estabelecidos, transcendemos a ideia de sermos uma personalidade ou uma mente e tampouco um corpo. A gente transcende essa ideia de personalidade e corpo, tá? Então, Ishvara é um estado que está além. Como é que eu vou colocar isso? É um assenhoramento. E esse assenhoramento, ele está muito ligado a uma espécie de um controle, mas não de um jugo, mas de uma dominância, de você ser livre. É meio paradoxal falar de dominância e liberdade, mas deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais prática aqui, que é difícil quando a gente muitas vezes. Vamos lá. Vamos supor que você. É aquilo que eu falei do. Lembrei aqui, uma forma de conectar. É aquilo que eu falei do Kalanginat, né? Dos Siddhas. Os caras eram realizados. Eles dominavam qualquer coisa relacionada a tal espiritualidade. Então não tinha a reprodução de determinado conteúdo, não tinha modelo, não tinha forma, não tinha um dogmatismo, uma hierarquização. Então ele tinha um domínio nesse sentido, e esse domínio trazia o quê? Liberdade, tá? Por mais paradoxal que possa parecer. Então é isso que esse Ishvara representa, esse estado em que as pessoas que, ao atingirem, estão livres da ideia do corpo ou de uma ligação com alguma personalidade. Prani vem de prana, tá? Prana significa, nesse caso aqui, a nossa real natureza. Eu vou simplificar dessa forma. E dana é doar. Ishvara Pranidhana tem sido traduzido como está ali, a entrega ao divino. O que de fato representa? Representa o quê? Você se colocar em movimento para a conquista desse estado de Ishvara. Você colocar-se em movimento para conquistar Ishvara, para se assenhorar. Para se assenhorar. De quê? De si mesmo. Kriya Yoga, final do sutra. O que é Kriya Yoga? Kriya é toda ação que leva a gente a um estado de purificação. A raiz da palavra Kriya literalmente é agir, tá? É agir. É a mesma raiz da palavra karma, a mesma raiz. Então, Kriya é a ação que purifica, é a ação que nos direciona. Num contexto espiritual, é nesse sentido da purificação. E essa purificação não é se libertar dos pecados, mas de todas as turbulências, de tudo aquilo que traz turbulência. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos escrevendo aí. Se eu estou sendo claro, senão eu tento ser mais claro do que eu estou conseguindo aqui, tá joia? Então, o Patanjali ele já começa o aspecto de prática dizendo, olha, para você conquistar o tal Samadhi, você precisa fazer um processo de purificação. E esse processo de purificação consiste em você se comprometer, você construir a autopercepção e você ter clareza de que o propósito é sair do jogo da identidade com corpo e personalidade. É você construir a clareza de que você é algo que transcende isso. Você é algo superior a isso. Não num sentido aí de valor, tá? Mas num sentido de transcender mesmo, tá? De estar acima dessa identidade do corpo e personalidade. Então Patanjali já deixa isso muito claro para quem chegou até esse segundo livro aqui. E aí, né, vem o segundo sutra, né? Por que eu preciso criar essa disciplina? Por que eu preciso fazer essa purificação? Então, ó, se a sua prática estiver alinhada ao seu propósito, que é, né, a percepção mais profunda, tal,
os obstáculos surgidos ao longo da sua jornada espiritual, kleshas, irão desaparecer e, invariavelmente, você atingirá a sua meta. Então, por que eu preciso me disciplinar? Porque se eu tiver disciplinado, eu vou conquistar a meta. Então, isso aqui, tá? O Patanjali está querendo dizer para a gente o seguinte, não é um discurso, entre aspas, neoliberal de não, se você se esforçar, você vai conseguir. Não, o que ele está querendo dizer é exatamente o oposto. Ele está dizendo o seguinte, ó, é para todo mundo. Basta você se comprometer que cedo ou tarde, invariavelmente, você atingirá a sua meta. Se você estiver comprometido, se você não se esquecer, se você não titubear, cedo ou tarde, você chega lá. Você vai chegar. Tá? E aí, quais são então as causas do torpor e sofrimento? Os obstáculos ou as turbulências, klesha, que surgem ao longo do caminho espiritual são os seguintes: ignorância, avidya, identificação com aquilo que é mutável, e eu vou explicar isso melhor, ashmita, a sensação de gosto proveniente na crença da felicidade, raga, ou do prazer, muitas vezes a gente pode traduzir dessa maneira, a sensação do desgosto proveniente da crença da infelicidade ou da ausência do prazer. Veja, a ansiedade profunda que é proveniente da crença de que a experiência pode ser interrompida. Abnivesha. Então, esses são os 5 tipos de turbulência ou torpor que podem surgir invariavelmente na nossa jornada. Invariavelmente não, mas um ou outro, é isso que eu quero dizer. Um ou outro vai surgir na nossa jornada. E aí, quando eu falo jornada espiritual, não estou falando do cara que pratica yoga, não estou falando do cara que faz meditação ou que aplica reiki, eu estou falando de todo mundo, tá? Porque para o yoga, a jornada espiritual é esse movimento de transcendência. E a transcendência não é para um mundo em que tudo é luminoso e os anjos tocam símbolos. Não é isso. Né? Essa transcendência é da gente perceber as nossas limitações e transcender, superá-las. E essas limitações são de percepção da realidade, do que é de fato a realidade. Quanto maior é o escopo da nossa percepção, mais livre nós seremos, tá? Então, esses 5 kleshas ou esses 5 fatores que vão gerar turbulência nessa nossa jornada espiritual, de novo, são a ignorância, né? A sensação de gosto, a sensação de desgosto, segundo o que normalmente se traduz, tá? E esse medo, né? A identificação com aquilo que é mutável, né? E o medo de que as experiências sejam interrompidas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A ignorância é a raiz, tá? A ignorância é a raiz. Então, o Patanjali ele fala o seguinte: a ignorância, a vidya, é a causa dos kleshas, ou das turbulências que a gente vai enfrentar na jornada espiritual. E ela pode ser latente, incipiente, robusta ou massiva. Então ela pode não estar manifesta ainda, ela pode estar como um potencial, ela pode se apresentar de uma maneira sutil, ela pode já ter um certo corpo, mas ainda assim a gente tem meios mais ou menos trabalhosos para sair dela, ou ela pode ser massiva. Quando a ignorância é massiva, o trabalho é mais intenso também, tá? Avidya, ignorância. Avidya é a confusão do não interno, não eterno, do impuro, do sofrimento e do falso com o que é eterno, puro, a felicidade e o ser real. Deixa eu deixar isso mais claro, deixa eu tirar o yoguês da parada e vou deixar isso mais claro. O Patanjali aqui, ele fala literalmente, anitya, aquilo que não é, entre aspas, eterno, que é finito, ou seja, que é transitório. Asuchi, ou seja, aquilo que é impuro. Dukkha é aquilo que causa sofrimento. Anatma, ou seja, aquilo que é o falso eu. Então a avidya é a ignorância, né? É a confusão que a gente faz do falso eu com o eu real. Para quem acompanha o canal aí, vê aí eu falando de falso eu a toda hora, agora vocês já sabem da onde vem o conceito. Falso eu real, vem dessas paradas aqui. Tá?
Então, o que que seria esse falso eu? Seria, de uma maneira simples e direta, trazendo para o nosso contexto prático, seria esse momento em que eu e vocês, a gente fica muito criando abstrações, criando significação, projetando caldos emocionais e tudo isso gerando, então, um falseamento da própria realidade e também da nossa própria sensação de existir. Então, todos os outros kleshas ou todas as outras fontes de turbulência emanam disso. Então, a gente confunde a nossa sensação de ser, de existir, com esse mecanismo de estar sempre aí ligado com esse conteúdo que é fantasioso, tá? Ou especulativo, de uma certa forma. Vou dar um exemplo mais direto do que seria esse falso eu. Você vai ao mercado e você encontra uma pessoa nesse mercado, sei lá, o cara que está colocando as frutas na gôndola lá, e você olha para aquela pessoa e você fala: meu santo não bateu. E você não sabe muito bem por que o santo não bateu, mas você já começa a projetar por conta naquela pessoa uma sensação de que talvez a pessoa seja arrogante, de que ela seja antipática, ou que ela esteja de mau humor, ou que ela seja isso, ou que ela seja aquilo. Ou então o oposto, você fala: nossa, que pessoa agradável, nossa, eu gostei dela. Você nem conversou com ela, mas só de olhar você projeta essas coisas, tá? E essas projeções, elas podem ser só a memória trazendo à tona, tá? Uma experiência que você teve com alguém que você conhece, ou que talvez você tenha encontrado na rua também, mas de alguma experiência cujo modelo que está se apresentando ali naquela pessoa seja semelhante ao que você já experimentou. Então, por sobreposição, você sobrepõe um modelo de experiência, um modelo emocional anterior a uma experiência atual. Você falseia isso. Então, isso é uma forma de vocês entenderem como é viver no falso eu. Tá? De repente, sei lá, o seu chefe ou seu colega, ou sua colega de trabalho riu quando você estava falando uma coisa que para você era sério e a pessoa deu uma risada. Você já pode achar que aquilo foi deboche, que isso, que aquilo, você já começa a pensar um monte de coisas a respeito, mas a realidade concreta não foi percebida, tá? A gente criou um monte de camadas emocionais sobre o que é a realidade. Então a gente deu vida, se relacionou, dá uma sensação de concretude para isso que não é real, tá? Então isso seria a vidya, ok? O outro klesha é a shmita, identificação e individualidade. Então, quando eu e vocês, quando a gente está vivendo a vidya, quando a gente está muito identificado com o falso eu, quem é o que faz o falso eu se sustentar? A sensação de identificação. E essa sensação de identificação, ela precisa de uma localidade, de uma sensação de um local concreto. E esse local concreto é a tal individualidade. Falando de uma maneira mais direta, a sensação de sermos este corpo e essa mente personalidade. Aqui o Patanjali ele deixa bem claro o que é o falso eu, tá? O que vai dar um corpo ou uma maior substancialidade a esse falso eu. Ele diz ali, ó, Drig Darshana Shaktior Ekatmata Iva Ashmitaha. O que é isso? Drig é aquilo que vê. Quem é o aquilo que vê? O eu real. O eu real é o cara que vê, entre aspas, tá? Quem é Darshana Shakti? Shakti é força, não necessariamente poder, mas é força. E Darshana é observação, no sentido também de você conseguir perceber, tá? E aí está associado ao que nós também chamamos de Chitta, de uma outra maneira. O eu real, ele está sempre como um observador. O falso eu, ele está sempre se apoderando das coisas. O eu real, ele observa. O falso eu se identifica. E através dessa identificação, ele cria uma sensação de individualidade. Um exemplo bem tosco. Meu corpo. Esse é meu corpo, ok? Quando eu digo que esse é meu corpo, eu estou aqui reforçando a ideia do falso eu. O eu real é aquele que simplesmente observa. O falso eu se identifica. Se você perder
esse corpo, você deixa de existir? Não, né? Eu estou falando com um público aqui que eu presumo que tenha um viés espiritual na sua abordagem, na sua percepção de vida. Tá? Então, se você tem uma abordagem espiritual, né, vem de espírito, ou seja, aquilo que não é material, eu pressuponho que você tenha a clareza de que, olha, se eu perder o corpo, eu continuo a existir. Então, o corpo, aquele que eu estou dando posse como sendo eu, meu, se eu não tenho ele, eu continuo existindo. E a mente? É mais difícil a gente fazer essa distinção, né? Mas para o yogi também. A mente é algo que precisa ser o quê? Transcendida. Não precisa ser aniquilada, mas eu preciso transcendê-la. Eu tenho que sair do julgo dela, eu tenho que observar a realidade para além da mente, para além das estruturas mentais ou da própria mente em si, tá? Então, essa é uma forma de você começar a distinguir o que é o eu real e o que é o falso eu. Então, quando a gente confunde o falso eu com o eu real, isso é o que causa a tal ignorância, tá? Essa ignorância, ela se aprofunda ou vai ganhando um contorno mais definido com a asmita, que é exatamente essa sensação em que a gente acha que o que é real é o oriundo dessa nossa sensação de ligação, de identificação. Estou triste. Não, não é você que está triste, é a personalidade que está triste, né? Estou gordo. Não, não é você que está gordo, é o corpo que está gordo. Sou incompetente. Não, não é você que é incompetente, mas a sua personalidade barra mente. Então, quem é o eu real está sempre como aquela luz que irradia, a luz que irradia. Tá? E o falso eu é esse que vai criando essas identificações. Então, isso seria Ashmita. De Ashmita, dessas identificações, emerge o que nós chamamos de raga, ou ligação. A gente pode até traduzir raga, de uma certa forma, com apego. Eu não gosto. O sentido mais correto de raga seria essa ligação. Mas o que é essa ligação? Aqui o Patanjali coloca, ó, presumir que a felicidade depende de circunstâncias externas é a causa de raga, ou apego barra gosto. Eu vou aprofundar isso aqui, tá? Vou tirar dessa superficialidade e vou aprofundar. Tá fazendo sentido para vocês? Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí no chat, tá? Nos comentários, que assim que para quem está ao vivo aqui comigo, eu vou responder, e quem estiver assistindo no Ponto Futuro, eu também respondo, só que, né, vai ser de uma forma diferente, vai ser escrito. Então, assim, o que o Patanjali fala sobre raga? Raga, na sua experiência mais concreta para nós no dia a dia, o que é isso? É todo o processo que faz com que a gente entre num viés de entorpecimento ou de obscurecimento. Vamos lá. Se você tem uma experiência em que você se identifica com um estado emocional, você pode se identificar com esse estado emocional e logo em seguida vir um outro estado emocional com uma contundência um pouco maior e pode fazer com que aquele estado anterior seja subjugado, tá? Um exemplo bobo disso. Você está lá no metrô, você tomou um pisão no seu pé. Você fica irritado, digamos assim. Ou você fica chateado. Algum estado emocional vai emergir de desconforto, tá? Que lembre uma turbulência. Pode ser que, em meio a essa sensação de turbulência, surja uma outra expressão emocional. Por exemplo, você vê uma criança dando gargalhada. Isso tira o foco daquele estado, porque esse novo estado emocional que está sendo induzido é mais contundente. Você esquece lá o mal-estar e começa a rir, porque a risada da criança é contagiante, tá? Isso é um exemplo, tá? Então, o que é o raga? O raga é quando a gente não tem uma experiência contundente, que é tão... uma experiência emocional que é tão contundente, que está tão forte, que vai fazendo com que a gente não perceba outras tendências emocionais. A gente vai se aprofundando naquilo. Nesse exemplo do metrô mesmo, tomou o pisão. Vamos supor que você ficou irritado. A sua irritação foi tão forte ou foi tão contundente para ti que você não vai achar graça da criança gargalhando, você vai achar um absurdo o que aconteceu e você pode, ou num caso, chegar e externar agressivamente a sua raiva, né?
Falar, ô, você não tá me vendo, ou qualquer outra coisa desse tipo. Ou então, se você não consegue externá-la dessa maneira, você começa a ter uma relação com esse pulso da raiva da seguinte maneira. Você sentiu a raiva, o cara pisou no seu pé e você tá lá assim, pô, que sacanagem, que não sei o quê. Aí você pensa que você esqueceu. Aí você começa a lembrar de que o cara no almoço do emprego foi folgado, que também você ainda tem que entregar determinadas coisas, que você não tem tempo, que vida é essa? Ai, meu Deus, que não sei o que lá. Quando você menos espera, o seu estado de lucidez abaixou. Você está num núcleo de obscurecimento, tá? E aí precisa, nesse caso, ou uma relação disruptiva, tá? Você chega em casa e você vê seu gatinho, ou então, sabe, você dá, de alguma forma, você dá vazão àquele estado emocional, ou alguma coisa serve de mata-borrão àquele estado emocional. Existem vários tipos de mata-borrão na nossa relação prática do dia a dia. Ponderem aí coisas que muitas vezes vão servir de mata-borrão, né? De você entrar ali em contato com circunstâncias, pessoas, enfim, que vão pouco a pouco decantando aquele estado anterior, tá? Infelizmente, pessoal, para quem tem algum tipo de relação, seja com o cachorrinho, seja com a esposa ou o companheiro ou os filhos, infelizmente, na maioria das vezes, esses são os mata-borrões, tá? Ou a gente chega descarregando, né, no gatinho. Sai, gatinho, não tá vendo que eu tô cansado? Depois a gente... Ou então nos filhos, mais ou menos da mesma maneira. Ou então com o companheiro, com a companheira, né, no sentido de fazer uma crítica e de repente uma coisa que é boba se torna um problema imenso, tá? E aí todos nós já passamos por esse tipo de experiência em que a gente se sente mais aliviado depois de uma briguinha, entre aspas, né? A gente começa a fazer essas transferências de caldos emocionais, tá? Eu jogo a minha carga pro outro, o outro fica lá, e a gente fica... Isso quando a gente não chega e não pede desculpa e tal, que é muito raro, a gente se conhece, tá? Não é sempre que isso ocorre. Então, raga se esvai em algumas dessas situações. Quando a gente não consegue decantar esse caldo por inteiro, emerge isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Emerge isso, ó. Dvesha. Dvesha, eu traduzi ali como rompimento, tá? E o Patanjali ele explica, ó, presumir que a dor e o sofrimento são causados por circunstâncias externas é a causa de dvesha ou desgosto. A tradução mais correta de dvesha, eu coloquei como rompimento, mas deveria ser no sentido do que de rompimento? De uma dúvida, de uma dualidade, de uma partição, tá? Mais nesse sentido mesmo da gente estar em dúvida, de a gente não conseguir discernir com clareza dois polos, ou duas coisas, ou duas circunstâncias, ou, enfim, as circunstâncias. A gente fica perdido. Então, quando a gente arrasta um estado emocional, ele pode se desenvolver nisso que o Patanjali chama de dvesha, tá? Nessa dúvida, nessa sensação de que nós acabamos nos tornando muito voláteis. Um exemplo mais concreto. Vamos supor, nesse caso da raiva, eu não consegui decantar a raiva por inteiro. Ela fica, de uma certa forma, fazendo morada em mim. Esse estado da raiva como um pano de fundo, de uma irritabilidade como um pano de fundo, vai gerar em mim o dvesha, a sensação de um deslocamento daquilo que eu sei que sou, mesmo como falso eu, tá? Até disso eu fico mais distanciado, eu fico menos conectado. Então, quando eu falo de uma maleabilidade, é nesse sentido. Qualquer coisa mais contundente do contexto, eu vou reagir. No caso da raiva aqui que eu coloquei, tá? Seria quando a gente se torna reativo e muitas vezes também repulsivo. A gente vai criando uma repulsividade. A gente vai se tornando aquela pessoa que nada tá bom, tudo é ruim, ninguém me entende, sou um peixe fora d'água, esse mundo aqui não é para mim, né? E dentro de nós a gente não tem mais
a ligação nem com aquilo que estava dando suporte ao falso eu, como sendo, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Não, isso some. Some gerando um núcleo que a gente chamaria no yoga de algo maior que o egoísmo, que a gente chamaria de um egotismo. Eu sou o cara. Eu sou, né? Não é, sabe, é um egotismo. É nesse sentido. A gente vai se distanciando da percepção, mesmo que falsa, né, de que eu sou arrogante, de que eu sou humilde, de que eu sou legal, de que eu sou chato, de que eu tô triste, de que eu tô alegre. Essas nuances vão perdendo clareza na nossa percepção. E aí a gente vai se fechando dentro de um núcleo, a gente vai ficando muito tacanho, tá? A gente vai embrutecendo, tá? E quando esse estado de embrutecimento em alguma direção da nossa experiência, tá? A gente pode ser muito aberto para muitas coisas e embrutecido para algumas outras. Não é um modelo fechado aqui. Você pode ser funcional, eu e você, a gente pode ser funcional na sociedade em um determinado aspecto, mas pode ter, sabe, uma bolinha ali, ó, né, um pontinho ali, ó, que é uma pedrinha pra gente, tá? E quando esse tipo de situação se estabelece em nós, vai surgir de uma maneira bem contundente um tipo de abnivesha, ou de medo. Quando eu e você, de uma certa forma, entramos nesse modo de couraça em algum aspecto das nossas relações ou da percepção de si mesmo, quando a gente se vê encouraçado, a gente tem receio, a gente tem medo. Qual o medo? O medo de que tirem a gente do estado que a gente está, de que se desconstrua essas certezas que a gente vem construindo. Chega um determinado momento que dentro desse nosso obscurecimento, o Dvesha, quando surge, né, vai fazendo com que a gente vai criando cada vez mais uma cristalização da nossa bolha. A gente vai ficando muito, como eu disse, né, tacanho, a mente vai ficando cada vez mais fechada. E aí qualquer coisa que surja como uma possibilidade de desconstruir essa nossa percepção, a gente vai dizer absurdos a respeito. A gente vai ser combativo, ou, o termo mais comum, reacionário. A gente vai se tornar um reacionário. Isso não tem nada a ver, né? Essa pessoa não sabe o que está falando, isso tudo é bobagem, que não sei o quê. Né? Então a gente vai não necessariamente, né, apresentar um contraponto, ponderar de uma outra maneira. A gente simplesmente vai negar o que foi traduzido. A gente vai ser um refratário. A gente não vai nem querer saber. Então, a Abnivesha é essa experiência em que eu e vocês, a gente cria, como ele coloca aqui, uma ansiedade profunda, né, para sustentar o estado que a gente está experimentando. Com todo respeito aqui, com todo respeito mesmo, tá? Lembre-se do que ocorreu quando foi deflagrado o processo da eleição, né, que foi confirmado que o Lula ganhou e o Bolsonaro perdeu. Aquelas pessoas que estavam de maneira turbulenta emocionalmente e mentalmente nos quartéis, enfim, né, a reação que teve foi de morte para algumas pessoas. Elas tiveram uma reação de que internamente a estrutura que ela construiu como sendo a expressão dela, que dava identidade a ela, passou a não existir. Então, foi-se feito, cada uma daquelas pessoas do seu jeitinho, de sua maneira, provavelmente, muito possivelmente, criou um processo de ressignificação, né? E a gente conheceu isso com 72 horas, só mais 72 horas. E aí as pessoas vão construindo, nessa ansiedade profunda, esses mecanismos para tentar manter uma experiência, para que não haja essa sensação de rompimento, para que não haja essa sensação de ruptura. E elas vão ter que, nessa ruptura, elas vão ter que ressignificar toda a sensação de ser e de existir, tá? E isso é, obviamente, muito doloroso para quem quer que seja. Para eu, para vocês, é doloroso. Tirando esse exemplo bem, digamos assim, extremo que eu dei dessas pessoas, vamos colocar a gente nesse local. Quantas vezes eu e vocês, ao estarmos nesse processo de desenvolvimento, a gente tenha sacado ou toma consciência
de que determinadas posturas ou jeitos que a gente acha que a gente possui não são exatamente do jeito que a gente acha que a gente experimenta. Tem uma historinha que a gente acreditou e que de repente começa a ser desvelada e a gente começa a perceber que a gente não é aquilo que a gente achava. A gente fala, caraca, na hora que a gente começa a ter indícios de que aquilo que a gente acha que é, nós não somos, não surge uma ansiedade, uma sensação de negação, de, ai meu Deus, não vou olhar para isso, não vou olhar para isso, mas a natureza vem e escancara pra gente que a gente, entre aspas, é babaca em alguma coisa, ou em várias coisas. Na hora que vem essa percepção, é uma sensação de dor e de ruptura. É como se fosse uma morte barra renascimento, porque a gente vai precisar assumir uma nova postura, né? Se a gente tiver o que o Patanjali propõe, né, como o comprometimento, o estudo da autopercepção e aquele Ishvara Pranidhana, né, aquele desejo de se assenhorar, na hora que a gente tem essa tomada de consciência, a gente fala, caraca, putz, doeu, vida que segue. E a gente vai, sem tentar ressignificar, a gente vai tentando juntar os caquinhos e bola pra frente. É o que eu falo para os meus alunos, né, como é melhor a gente cair na trilha do que cair fora dela. Então, se eu tiver que tropeçar, que eu tropece na trilha e não fora dela, tá? Então, esses foram ou são os kleshas que o Patanjali apresenta. Não, são 5 tipos de turbulências que vão permear a nossa jornada espiritual, tá? Permeio. E o Patanjali, ele diz o seguinte a respeito disso, né? Como é que a gente vai sair dessa parada? Então, é possível a redução dos kleshas. Como? Os kleshas devem ser combatidos para a sua involução, ou seja, aqui no processo ele não fala que a gente tem que acabar com eles, que a gente vai acabar com eles de uma hora para outra. Fala que é um processo. A gente vai diminuindo a potência deles sobre nós. Então, é legal a gente, nesse exercício de estar construindo autopercepção, atuar sobre a percepção dessas turbulências quando o processo ainda está sutil, quando ainda está no início. Não deixar a coisa chegar num estado desse, de que a gente ficou tão tacanho, que a gente está tão cristalizado dentro da nossa bolha que a gente se torna refratário. Então, falou, se você está nesse exercício de construção de autopercepção, né, de desenvolvimento de si de maneira lúcida, com os pés no chão, você vai sacar os momentos em que esses kleshas, essas turbulências começam a atuar. É melhor atuar quando elas estão sutis, quando elas estão no início. E aí ele fala, ó, a meditação evita o surgimento desses vrittis. O que é vrittis? Desses loopings. Vritti é um conceito do yoga, a tradução da palavra literalmente é redemoinho. O Patanjali, ele começa os Yoga Sutras da seguinte forma: agora nós vamos ter uma experiência profunda com o yoga. Yoga vai se estabelecer quando a gente cessar os vrittis. Então, o que é vritti? Vritti são esses loopings. São todos esses loopings, tá? Esses loopings, né, essencialmente emocionais, que a gente vai visitando sem perceber. Muda-se as roupagens, mas a circunstância emocional, o modelo emocional, a engrenagem é sempre a mesma. Então ele diz, ó, a meditação evita o surgimento desses vrittis. Os kleshas são a causa das tendências kármicas. Eu vou falar só até aqui, tá, pessoal? Tá? Vou falar só até aqui. Os kleshas são a causa das tendências kármicas, karmashaya, que podem ser experimentadas no presente ou em nascimentos futuros, de maneira objetiva ou não. Para quem viu aí os últimos vídeos aqui na live, em que eu falei sobre o processo reencarnatório, vai ter mais clareza sobre o que o Patanjali está querendo dizer aqui. Para quem não assistiu, eu recomendo que vá lá e assista, mas eu já vou também dar uma forma mais reduzida aqui. Ora, esses 5 kleshas, ou essas 5 turbulências, estão ligadas com a forma de nos relacionar ou de experimentar o tal falso eu. E quando a gente desencarna, se a gente ainda está muito aderido à ideia de sermos esse corpo e essa personalidade, nós vamos carregar essa ideia para o processo pós-vida. Eu ainda vou estar muito provavelmente ligado à personalidade que eu acabei de experimentar em corpo e vou estar muito ligado à ideia, à autoimagem residual que eu tenho da minha própria forma física. E vou estar muito ligado aos valores que foram construídos, aquela, digamos assim, bolha
de experiências que foi alimentada, que foi retroalimentada pelas experiências emocionais do falso eu, pelas experiências que eu fui construindo na minha vida pelo falso eu, tá? Então, quando o Patanjali fala, olha, essas turbulências, os kleshas, são a causa das tendências kármicas, é exatamente isso que ele quer dizer. E aqui tem um termo, ó, karma shaya. Tá? Esse termo, quem é meu aluno de Hatha Yoga conhece porque existe uma região, tá, que os yogis simbolicamente dizem, e desculpa, eu não vou conseguir explicar isso agora, porque senão eu não vou conseguir fazer o react que eu quero fazer com vocês. Então, o Karma Shaya, ele fica numa região entre aquilo que os yogis chamam de chakra sexual, os yogis vão chamar de Svadhisthana chakra, e o chakra umbilical, que os yogis vão chamar de Manipura chakra. Então, é uma região que fica um pouco acima, fica uns, deixa eu ver aqui, uns 4 dedos acima da lombar. Simbolicamente, esse Karma Chaya está ali. E existem asanas ou posturas que a gente faz com o propósito simbólico de atuar sobre esse Karma Chaya. O Karma Chaya, falando de uma maneira bem direta para a gente, seria aquele conteúdo que a gente está armazenando sem perceber que está armazenando, que a gente chamaria aí de inconsciente ou subconsciente, não nos moldes da psicologia, tá? Mas no sentido mais leigo que eu e vocês, a gente utiliza esses termos, tá? É tudo aquilo que a gente vai aglutinando de informação e que a gente não percebe que é informação, que muitas vezes direcionam escolhas, direcionam percepções, tá? Como o exemplo que eu dei da gente chegar lá no mercado e falar, não fui com a cara de tal pessoa, ou então falar, nossa, que pessoa agradável, tá? A gente utiliza o Karma Chaya. Então, no Hatha Yoga, existem algumas posturas que vão trabalhar este ponto, tá? Mas não é só, tá? Deixa eu voltar para a tela grande aqui, pessoal. Não é só fazer a postura, porque a gente precisa entender o seguinte: o asana anterior estava mexendo simbolicamente com determinadas estruturas que remetem a modelos mentais / emocionais que vão fazer com que a gente entenda determinadas relações de identidade com o corpo e com a personalidade. Hatha Yoga não é ginástica, não é uma forma de você deixar o corpo pronto para meditação, não é para você ter força. Hatha Yoga é um elemento simbólico da tradição oriunda do Tantra. Tem uma filosofia por trás que é imensa. E os asanas, a tradução do termo asana tem sido postura. Quando a gente faz uma tradução mais baseada nas raízes do termo em sânscrito, a gente pode chegar ao seguinte: isso é uma das traduções possíveis, né, que eu fiz depois de alguns estudos que eu tive com alguns manos lá no dito plano astral. Mas vamos lá, isso aqui é coisa minha, independente dos meus estudos lá, a responsabilidade dessa tradução é minha, beleza? Asana, o prefixo a geralmente tem a noção de uma negação, mas não necessariamente a negação veemente de um não. Às vezes é uma negação num sentido de você estar negando algo para corrigir esse algo. Um exemplo mais próximo que eu posso dar desse sentido que o A, muitas vezes, dependendo do contexto, representa é: você está lá usando o seu GPS, você está lá dirigindo e de repente você passa da rua. O GPS ele vai e recalcula a rota. Então ele vai dizer: olha, você está na rota errada, eu estou te dando uma rota nova. Então, em alguns contextos, esse A em sânscrito, esse prefixo, ele é esse corrigir de rota. Olha, não é isso, vamos para um outro, vamos fazer um movimento de ajuste, tá? Por isso que eu falo, o sânscrito ele não é uma língua necessariamente textual. Ele tem muito, assim como toda língua, mas na essência. Mas o sânscrito, ele ainda hoje, ele precisa dessa experiência do sentir para você entender o contexto das palavras. Então, o A do asana, nesse sentido, tem essa questão de um retorno. Sa, essa raiz remete a estar ao lado, estar na presença, estar em contato. Daí vem Shakti. Esse Kti também é uma coisa de ligação, uma coisa que traz um princípio de, como é que eu vou colocar isso em palavra? Emaranhamento, tá? Então, Shakti, então é você estar ao lado de algo
que algo é esse? É a própria consciência. Por isso que a gente diz que é a força, que é uma irradiação, que é uma potência. É isso que a gente fala da Shakti, né? Porque ela é o quê? Ela te traz uma conexão, um emaranhamento com o que a consciência é, mas não no seu aspecto mais sutil, ele é um pouco mais visceral, tá? Então esse Sa aqui remete ao quê? A estar em contato exatamente com essa força, com essa potência. E na vem de aquilo que é essencial, aquilo que permeia, no sentido aí de dar sustentação, mas como isso, como aquilo que permeia, como aquilo que é essencial. Então, asana seriam ferramentas que vão nos colocar em contato, em emaranhamento com aquilo que é essencial. E no contexto do yoga, o que é essencial, o que é permeante é o Ishvara, é Ishvara. Além do Purusha, que é o eu real, e para além de Prakriti, que é o falso eu. Falando de maneira bem resumida. Ishvara está acima daquilo que nós conhecemos como natureza, que uma das formas que os yogis dizem é Maya. Então, asana é uma ferramenta que vai nos dar a possibilidade de construir essa experiência com Ishvara. Então, eu comecei a falar de asana aqui, não foi à toa não, tá? Então, é isso. Então, cada asana está interligado com um simbolismo, cada posição do corpo está permeado com esses simbolismos, né? Na figura do que nós chamamos de chakras, né? Então, na minha abordagem de Hatha Yoga, a gente faz muitas coisas para os chakras ou para os elementos simbólicos que estão ligados às pernas, que tem tudo a ver com esses kleshas, e depois a gente começa a trabalhar os chakras, né? Ou as posturas que vão mexer tronco e tal, que são os elementos que vão fazer com que a gente já se relacione mais com o eu real. Então, os asanas, eles têm esse propósito. E o Karma Chaya, ele é ativado, né, o reservatório de karmas, ele é trabalhado simbolicamente no Hatha Yoga, tá? No Hatha Yoga. Tudo bem com vocês? Deu para entender? Me fiz ser compreendido? Eu sei que é um assunto que é denso, tá? Como eu disse no início, isso aqui é matéria do grupo de estudo que eu tenho com os meus alunos, e no grupo de estudos a gente muitas vezes fala de um sutra por mais de 4 horas, sabe? Às vezes a gente fica e o que eu faço no grupo e que eu não consegui fazer aqui por conta exatamente de tempo é mostrar esse sutra, mostrar o que o Patanjali está falando, permeado na nossa experiência concreta do dia a dia, tá? Mostrar que a gente já vive aquilo que o Patanjali está trazendo, aquilo que ele está propondo, a gente já experimenta aquilo, e o que ele está fazendo, então, é uma espécie de mostragem para nós, né, uma tomada de consciência de que esses processos já estão ocorrendo. Então, ele dá ali algumas ferramentas para a gente atuar sobre esses processos. E o que o Patanjali deixa claro, e não só ele, mas todos os yogis, é que os processos podem utilizar o yoga, ou melhor, as pessoas podem utilizar o yoga como uma ferramenta, mas os processos são pessoais. O que eu quero dizer? A resposta ao uso de uma determinada ferramenta do yoga que eu vou ter, não necessariamente, muito provavelmente, não será a resposta que você terá ao você utilizar a mesma ferramenta. Então não adianta eu chegar aqui para você e dizer, tá? E aqui é uma crítica, mas não é uma crítica de meter pau, não, tá? É uma crítica no sentido mais original da palavra crítica aqui. É uma crítica a quem passa algumas práticas e diz: essa é uma prática para limpeza de energia, tá? Por quê? Eu posso passar a você uma prática ou dizer: esse é um mantra que vai gerar tal e tal coisa. E aí você vai lá e faz a prática. Você não tem uma sensação de limpeza. De repente você teve uma sensação de que você ficou mais, sei lá, sentimental. Você começou a perceber que você está mais empático. E outra pessoa pode sentir que, nossa, eu estou me sentindo mais leve. E outra pessoa pode sentir, falando, para mim não bateu, para mim a prática ficou, sabe? Então eu evito realmente, né, de dar práticas para os meus alunos, no sentido de, você não tem uma prática para fazer isso e isso? Eu não dou. Só raras exceções que eu chego e falo, olha, faz tal e tal prática. Aí quando a pessoa me, né,
Não, eu falo, não, faz aí, faz essa prática. Né, porque eu também, pessoal, dentro do meu escopo de trabalho, eu também tenho alguns atendimentos que não são atendimentos como, sei lá, não é um mentorado, não é um discipulado, mas é assim, que eu não estou sabendo lidar com tal situação, o que você pode me dizer a respeito? Aí a gente marca uma conversa e eu vou lá e tento apresentar algumas possibilidades, alguns contrapontos para a pessoa se observar e tentar entender a experiência por si só. Tá? Então, muitas vezes vem nesses atendimentos os pedidos. Uma técnica, uma técnica, uma técnica. Eu digo, faz isso. Serve para quê? Mas para que serve? O que ela vai fazer? Faz. É para limpeza? Faz. Mas ele não faz. Não vou falar, né? Por quê? Porque qualquer coisa que eu falo pode direcionar a prática e a percepção da pessoa. Então, faz. Eu sei como a prática vai atuar. Depois que a pessoa fez algum tempo, depois que ela se expôs, e eu vou saber se ela se expôs ou não pela coisa que ela vai me contar, pelas coisas que ela vai me contar, não é porque eu vou ter a clarividência, não, não, não. Mas ela vai me contar algumas repercussões e eu vou dizer, isso não tem nada a ver, isso, né, é um construto, mas tem coisas que a gente sabe, isso aqui isso aqui não é. Aí a pessoa começa a contar e aí eu digo, olha, então, essa prática, ela tem como propósito fazer exatamente esses e esses acessos. A resposta que você está me dando é uma das possibilidades, tá? Existem outras que eu não vou te falar para não sugestionar. Continua praticando, tá? Então, o que o Patanjali propõe aqui para gente como método é exatamente isso, método. O que vai ser derivado como experiência desse método é algo pessoal e intransferível, tá? Não dá para a gente comparar. Às vezes, uma pessoa, sei lá, escutar essa aula barra palestra live que eu fiz aqui e amanhã começar a tentar pôr em prática um pouquinho, ela pode ter uma sacada que pessoas que estão há 10, 20 anos se observando não têm. Isso não significa que aquela pessoa é mais, entre aspas, evoluída ou que está mais desperta. Não. Isso é a circunstância daquela pessoa, ok? Tudo bem? É isso. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês. De novo, se vocês tiverem dúvidas, estou aqui. Se vocês quiserem fazer outras perguntas, aproveitem, tá? Estou disponível. E se não, eu vou encerrar essa parte, né? Fazer o corte aqui. Agradecer a todos que ficaram comigo ao vivo. Agradecer a você que num ponto futuro assistiu aí esse encontro gravado, né? E vou para um próximo assunto dessa nossa live.